Olá, nobríssimos! Boa noite! São exatamente 19 horas na capital baiana e também, né, em todos os lugares do Brasil onde o fuso horário permita que seja 19 horas, inclusive em Brasília, onde 10 é 9 horas. Estamos começando a 18ª edição, a última da segunda temporada e deste ano do nosso bate-papo na rede, já com a galera aqui entrando, já mandando um abraço aqui para a querida Bela Falcão, Capitão R. Silva, a Borges, é o nosso querido Tenente Coronel André Borges, Espaço Sansara, apenas um empreendedor, David Medalha. Boa noite, querida Bela Falcão. E o nosso convidado da noite também já está online, o nosso grande amigo e escritor Leandro de Assis. Hoje o bate-papo na rede vai ser com ele, conversando um pouco sobre sua trajetória, sua história, como ele começou a escrever. Né? Ele é uma fonte de inspiração para você que quer escrever o seu livro e para você também que quer saber qual é o livro, né, que poderá te atrair em 2022 para que você possa se alimentar de uma boa leitura. Então vamos começar o nosso bate-papo na rede nesta noite de terça-feira, dia 21 de dezembro, o último bate-papo na rede da temporada. Deixa eu convidar logo aqui o nosso querido Leandro de Assis para a gente bate-papo, a nossa conversa. E participe, mande sua pergunta e nós vamos estar aqui respondendo com. Ei, tá aparecendo ali um negócio pendurado na porta, viu, Leandro? Aê, agora sim. Vê aí, Pronto, meu irmão. eu tô achando que a internet está oscilando um pouco aí, não tá não? Porque a imagem tá meio... Fale aí alguma coisa para ver se rola. E aí, meu áudio tá bom? Tá conseguindo ouvir? O áudio tá bom. É, E a Bela, com imagem? certeza, literalmente na rede. A imagem tá melhorando. Às vezes ela começa... Aí, agora deu uma oscilada, mas o áudio estando bom, a gente vai seguindo. Também o horário das Pronto. 19 horas, muitas vezes as pessoas dizem que tem muita gente conectada, né? Leandro, boa noite. É um prazer ter você Boa na noite, meu amigo. 18ª edição do Bate-Papo na Rede. Tem muita gente entrando agora. Deixa eu dizer que você que está entrando agora, o Bate-Papo na Rede é um projeto que visa trazer, né, compartilhar informações dos nossos seguidores, dos nossos amigos que possuem muito conhecimento, possuem serviços, né, compartilhar com os nossos seguidores aqui do Jornalizando Fotografias. E o nosso Leandro Assis, ele é escritor, tem uma outra profissão também, que se ele quiser falar, ele fala, mas ele é Eu vou escritor, ficar mais né, próximo aqui do. tem várias obras, né? A Bela está dizendo aqui também que o tempo fechado também afeta a internet. Eu não sei se a minha imagem está boa, para mim eu estou vendo aqui boa, mas vocês que estão assistindo aí agora, me digam aí se minha imagem também está oscilando. O do Leandro está Estou oscilando um mudando pouco. a localização aqui para ficar mais próximo Fica, do Wi-Fi para ver se fica melhor. fica mais perto aí do Wi-Fi para ver. Então, nós já, na primeira Isso. temporada, né, em 2020, nós começamos o bate-papo na rede, aproveitando aí a onda, né, das lives no Instagram com a pandemia. A sequência continua. Diz que a minha tá boa, viu, Leandro? É a sua que tá mais ou menos, mas vamos lá. Na segunda temporada, em 2021, nós conversamos já com 17 pessoas, né, compartilhando muita informação. Você pode conferir no Instagram, né, aqui no Jornalizando Ed Dantas, e também lá no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Leandro, se apresente aí, né, dê seu boa noite aí ao pessoal. Quem, quem é você, meu nobre? Pronto. Boa noite, meu irmão. Agradeço a você pelo convite. Estou muito lisonjeado e agradecido por isso. Já nos encontramos em várias ocasiões, já trabalhamos juntos e sempre um enorme prazer estar com sua pessoa. Eu sou aos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo. Eu sou bombeiro militar e o nosso colega é policial militar, mas além disso nós temos outras profissões, né? Nosso amigo Dantas, jornalista, e eu sou escritor. Eu sou autor do livro Eu Sou Todo Poema, esse livrinho aqui que eu lancei em 2007.
um livro que eu trouxe uma coletânea de poemas escritos durante a minha adolescência. Também sou autor do livro Inquietações, Poemas de Leandro de Assis. Já é um livro que eu publiquei em 2009, que eu trago poemas que falam mais sobre a sociedade, sobre minhas inquietações, sobre as crianças que estão na rua, sobre as mulheres grávidas que estão na rua, sobre as dificuldades do dia a dia na vida das pessoas, né? Depois eu publiquei como coautor o livro Fala Escritor em Prosa e Poesia, no qual eu trouxe crônicas e os outros autores trouxeram poemas. Em 2012, eu organizei o primeiro concurso literário Ebenezer, que resultou no livro também com o mesmo título. Depois eu publiquei mais uma coletânea como co-organizador, chamada Fala Escritor, com autores de toda a Bahia. E por último, e não menos importante, eu estou lançando agora o livro O Poder Transformador da Leitura, Hábitos e Estratégias para Ler Mais. Esse livro faz parte de um projeto de incentivo à leitura que une tanto o livro quanto a publicação de contos nas redes sociais, num projeto que eu chamo de Quinta do Conto. Durante boa parte desse ano de 2021, de março até hoje, todas as quintas-feiras eu trouxe um novo conto publicado em Stories e depois deixo lá nos destaques para quem quiser ler. Se for colocar todos esses contos no papel, em formato de livro, dá mais de 300 páginas e as pessoas estão lendo. Quem descobre o meu perfil agora começa a maratonar e mandar mensagens. As pessoas leem um conto atrás do outro, fica um pouco viciante, e aí começa a comentar comigo o conto que eu publiquei em junho, em julho. Às vezes eu nem lembro mais do personagem, aí eu pô, esse personagem é de qual conto mesmo, porque são muitos personagens. Toda quinta um conto novo, toda quinta uma história diferente, personagens diferentes. E às vezes as pessoas se identificam com o personagem, elas se relacionam com ele de uma forma profunda. E aí vem falar comigo sobre o personagem. Rapaz, aquele personagem, ele falou isso, ele falou aquilo. Aí eu fico, meu Deus, qual é esse personagem? Porque são muitos. Então, é isso. Eu estou trazendo aqui agora esse livro para lançamento. O Poder Transformador da Leitura, Hábitos e Estratégias para Ler Mais, que junto com a Quinta do Conto é um projeto que incentiva a leitura de bons livros, né? Que as pessoas descubram a leitura, se descubram como leitores, voltem a ter prazer em ler. Então é isso, irmão. Maravilha. No decorrer você vai falar um pouco, né? Não vai, claro, dar muito spoiler para o pessoal adquirir o livro, mas vai trazer algumas informações do que consta no livro, né? Para que a gente, quem está assistindo a live, possa aprender um pouco de como usufruir o poder transformador da leitura. Eu vou pedir só para o pessoal que está assistindo a live me dar um retorno. Como é que está a imagem do Leandro? Porque o áudio está ótimo, mas a imagem tá bem turva. Então, não sei se sou eu que estou vendo dessa forma. Leandro, eu costumo perguntar aqui na nossa live no início, né, para que as pessoas possam se ambientar e também como essa live fica gravada, quem assiste depois, né, também tem essas informações para conhecer um pouco além do nosso convidado. Você ainda mora no bairro onde você nasceu? Você é menino de onde? Nasci bairro de Plataforma, aqui em Salvador, subúrbio ferroviário. Morei lá até 3 anos atrás e agora estou aqui na Vila Laura. Mas estou o tempo todo em Plataforma, visitando meus pais. Então toda semana estou por lá. Minhas raízes é de lá do Maravilha. subúrbio, cresci lá e sou apaixonado por aquele lugar. E é um lugar muito agradável mesmo. Eu já conheci a plataforma e morei lá em plataforma também, né? Logo depois que eu casei, morei durante um ano lá em Plataforma City. Você em plataforma participava, né, de um projeto ou você acompanhava, né, uma associação? Não, não. Nunca participei da associação lá, não. Eu vi algumas postagens suas participativas, pensei que você tinha algum envolvimento. E escolas, onde foi que você estudou? Rapaz, eu estudei em várias escolas, viu?
Eu estudei no Colégio Estadual Plataforma, ficava lá no final de linha. Na época a gente chamava ele de Pombal, tinha um nome um pouco muito grande, a gente sempre chamava apenas de Pombal mesmo. Na infância, no Colégio Ribeiro de Araújo, estudei também no Vitor Soares, na Ribeira. Depois passei O 3 anos Vitor no Soares. colégio. Rapaz, Vitor Sim. Soares, eu tenho história com o Depois Vitor Soares. passei. Não estudei Tem? lá. Eu tenho história com o Vitor Soares. Eu não estudei lá, mas um primo meu estudou. Ele fica do lado da Igreja Quadrangular, onde eu cresci praticamente. E minha avó morava aí na rua do Vitor Soares, na parte de dentro, na Fernandes Hum, da Cunha. E aí eu passava muito ali na frente do Vitor Soares. Bons tempos. Depois estudei 3 anos lá no Ipiranga, no Largo 2 de Julho, e encerrei minha jornada de pular de escola em escola lá no Costa e Silva. O meu último ano eu fiz no Costa e Silva, na Leandro, Ribeira de. eu vou pedir o seguinte. Tem como você reiniciar aí o seu modem? Oi? Eu, eu vou conversando aqui com o pessoal e você reinicia, porque Sim, realmente a conexão está oscilando muito. certo, tudo bem, Viu? Valeu. Então é isso certo. aí. São 19 horas e 12 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no Instagram. E ao vivo acontecem essas coisas, né? Vamos aguardar aí a volta do nosso querido Leandro. A internet está oscilando bastante. Não sei se é somente por causa do período chuvoso, se é por conta, né, de algum outro problema. A Bela Falcão está informando aqui. A imagem só a sua está boa. A imagem não está boa, não, disse aqui W. Lima. E vocês podem mandar suas mensagens. Eu, Lorival Neto, boa noite. Abraço a Leandro Assis, nosso escritor. Beleza, Lorival? Daqui a pouquinho o Leandro retorna, ele vai mandar aí o convite. A internet dele está oscilando bastante. Nós vamos dar sequência aqui ao nosso bate-papo na rede. Enquanto isso, eu vou conversando com quem está aqui, mandando um abraço para o John, mandando um abraço aqui também para nosso querido capitão Vinícius Plácido, né, que hoje formou no CESP, né? Infelizmente, eu não pude acompanhar essa formatura, né? Hoje eu estava folgando e com outros compromissos e não pude, mas senti muito, realmente, quando eu vi as fotos, eu senti. Minha esposa costuma dizer que eu sou workaholic, e aí quando eu sei que tem alguns eventos, algumas solenidades com algumas pessoas queridas, eu sinto em não ter participado, né? Mesmo sendo trabalho. Mas parabéns aí ao nosso querido Capitão Plácido, né, pela aprovação aí do projeto, pela formatura hoje, né, que Deus continue abençoando. Adalto Barreto, nossa querida, eu acho que é Patrícia Santos, né, Pei Santos, grande abraço, minha querida. Kleber Luiz, Ricardo Lordelo, eu já falei aqui. Doralice, né, tem o nome de minha avó, lembrei de minha avó na estante, quando o Leandro falou do Vitor Soares, e Doralice era o nome de minha avó. Lore, era não, né? Continua lá na Glória, continua sendo Doralice. Lore Almeida, Victor Rocha, Wagner Alcântara, Zé Barata, olha aí, é um caro cidadão. Roque Pompeu, Humberto Policial, Maiana Teor, Guilherme Antônio, Patrick, tá, rapaz, tá relampejando. Deus pensou que não cai aqui a internet nem a luz. Começou a relampejar aqui. Esternilda, boa noite. Boa noite, Esternilda. Bela, é o tempo. E o tempo aí, como tá, Ednei? Você adora pirraçar com as fotos, né? Não é pirraça, não. Não é pirraça, não. Minha querida, o tempo aqui está nublado, ou parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas no decorrer do período, viu? Neste instante deu uma relampejada, deve começar a chover a qualquer momento. E você aí, como é que está o tempo? Aproveitando, né, já que estamos aguardando a volta do nosso convidado, diga aí como é que está o tempo, onde você está e de onde você está falando. Eu sei que aqui no Jornalizando, mais de 10 mil, 11 mil já, né? 11 mil seguidores. Temos gente de muitas partes da Bahia, do Brasil e do mundo. Esternilda, mandando aí uns anjinhos. Obrigado, Esternilda. Rafael Souza, com o símbolo do Palmeiras. Está feliz, hein, meu irmão? Campeão da Libertadores da América, vai disputar o Mundial de Clubes. Eita, relampejou de novo. Do Mundial de Clubes. Enquanto o nosso querido
Leandro Assis, recupera aí sua internet, né? Reinicia o seu modem. Nós vamos aí enrolando e conversando com vocês. Compartilhe comigo aí. Aqui deu também, né? Você mora onde exatamente, Bela? Eu vejo muito você passando ali em frente à Câmara Municipal, né? Depois você faz lives ali na área né, da Gamboa, né? Mostrando ali suas caminhadas. Leandro Assis está de volta. Vamos ver se a internet dele melhorou. Vamos ver aqui. Entrar ao vivo. Eduardo entrou. Estéreo de Lauro de Freitas. Como é que tá, Lauro, aí, querida? Tá chovendo já ou tá ameaçando? Ameaçando. Vamos ver aqui Vamos se ver aqui se Leandro. Agora eu tô com. Agora eu tô com. A imagem tá boa, mas A imagem tá boa, mas eu tô. Tô me ouvindo, viu? Tô me ouvindo, viu? Você botou alguma coisa aí? Você botou alguma coisa aí? A imagem tá ótima. A imagem tá ótima. O som tá ótimo. O som tá ótimo. Mas eu tô com um retorno agora. Retorno. Um abraço. James Ribeiro. Thaís Menezes também tá na área. Cris. Mas beleza, vamos em frente. Diga aí, nobríssimo Leandro. Quando você se reconheceu como escritor? Rapaz, tudo começou na época da adolescência ainda. Como eu falei, estudei no Colégio Estadual Ipiranga. E aí, lá tinha uma biblioteca. Eu fiz um cadastro nessa biblioteca e passei a pegar livros emprestados. Poderia ficar com os livros por 15 dias na mão. E aí eu li o livro e, ao final dos clássicos, sempre tinha a vida e obra do autor. Fiz também um trabalho sobre a vida e obra de Castro Alves, fiquei encantado, né? E aí fui lendo os livros de Machado de Assis, José de Alencar, Álvares de Azevedo. Isso com quantos anos, mano? 16. E aquilo começou a me impactar. E aí, aos 16, eu comecei a escrever um romance, né? No caderno mesmo da escola, comecei a escrever um romance. E aí, no meio da escrita desse romance, tenho ele até hoje escrito à mão, eu parei e pensei, como é que eu vou publicar um livro? Eu não conhecia nenhum escritor, não conhecia nenhuma editora, eu não conhecia nada. Então, pensar em como fazer para publicar acabou me travando, porque eu não tinha nenhuma noção de como publicar um livro. Então, eu parei de escrever e guardei, né? Em 2007, quando eu publiquei Eu Sou Todo Poema, isso aconteceu porque eu fui visitar a Bienal do Livro da Bahia e encontrei o corredor das editoras baianas. E lá tinha um escritor, chamado Valdec Almeida de Jesus, e tinha um concurso. Entregue um poema e ganhe um livro. Eu nunca tinha conhecido um escritor na minha vida. Aquilo ali foi uma oportunidade de ouro. E então eu fui até esse stand, abri o caderno, arranquei um poema do fundo, tinha vários poemas escritos, aí peguei e entreguei para ele e perguntei, esse texto pode participar? Ele leu o texto, gostou e disse, pode sim. E aí me entregou um livro, né? E eu fui para casa. Depois ele me ligou, porque você deixava o cadastro, deixava tudo lá, para dizer que meu texto havia sido selecionado para a coletânea Poemas que Falam. E aí foi meu primeiro texto publicado num livro, em 2007, em 2006, 2007. E aí, aproveitando aquele contato com o escritor, eu perguntei a ele, como é que eu faço para publicar um livro? Aí ele começou a me explicar como era que funcionava o processo. Aí eu fui recolher todos os textos que eu tinha escrito com 12, 13, 14, 15, 16 anos. E aí saí recolhendo tudo, né? Juntei, enviei para ele e ele me ajudou na publicação do primeiro livro, que foi Eu Sou Todo Poema. A partir daí, eu pensei em outras pessoas que também tinham essa dificuldade, que também tinham esse desejo de publicar um livro e não sabia como. Todo mundo fala, né, em ter um filho, plantar uma árvore e publicar um livro, né? Só que as informações naquela época era muito difícil de se encontrar. Agora calma. Calma. Você só vai dizer a dica aí no final. Pessoal, deixa eu, antes dele continuar, deixa aí para vocês se agora está ok, mas para você tá ótimo. E se o som também tá ok. Vai lá, Leandro. Pronto. Aí, por causa
dessa experiência que eu tive de conhecer um escritor e, a partir disso, o caminho se abrir para mim, eu criei o projeto Fala Escritor, né, em 2009, que funcionava na Livraria Saraiva do Salvador Shopping, naquele espaço de eventos chamado Castro Alves. E ali eu passei a realizar edições desse evento chamado Fala Escritor, no qual eu ensinava como publicar um livro. Eu tanto fazia palestras, como trazia palestrantes e editoras para falar sobre o processo de produção e publicação de livros. E aí acontecia palestra marketing pessoal para escritores, como publicar um livro, como escrever melhor. Vários palestrantes eu fui levando para a Livraria Saraiva e também autores, novos autores que não tinham espaço para se apresentar ao público leitor, passaram a se apresentar no meu projeto Fala Escritor e lançar seu livro lá. Tinha uma média de público entre 60 e 80 pessoas a cada segundo sábado de cada mês, e tinha dia que tinha 120 pessoas lá, gente em pé, gente sentada, gente do lado de fora onde tinha um café, né? Depois da Saraiva do Salvador Shopping, nós fomos para do Iguatemi, quando a loja inaugurou, mudamos para lá para atrair público, a Saraiva pediu que a gente mudasse para o Iguatemi, e aí a gente continuou fazendo esse evento lá até 2015. Em 2016, levamos o evento para a Biblioteca dos Barris, Biblioteca Pública dos Barris. Fiquei muito feliz em voltar à biblioteca, porque quando eu era estudante do Colégio Ipiranga, eu ia fazer minhas pesquisas lá, eu ia lá como estudante. E aí eu voltei à biblioteca como alguém que estava promovendo a cultura naquele lugar de forma gratuita para o soteropolitano. Para mim foi uma sensação incrível lá no foyer da Biblioteca Pública dos Barris, promovendo aquele evento, o lançamento de um livro. E naquele dia, novos autores chegaram lá, novos poetas chegaram lá, eu abri espaço para um recital de poesia e foi muito gratificante. Depois fizemos algumas edições na livraria Porto dos Livros, lá no Porto da Barra. Infelizmente fechou essa livraria. E estou com um projeto agora de retomar o Fala Escritor em 2022. Já estamos conversando com os outros organizadores, as pessoas que contribuíram com essa caminhada de mais de 10 anos de projeto, para a gente retomar em 2022. Você falou de Castro Alves. Quais são suas outras inspirações? Olha só, eu tenho lido muito... Nesse ano, eu passei a ler um pouco mais de livros de finanças, livros de escrita. E aí eu trouxe alguns aqui, porque como eu estava nesse processo de escrita, aí as inspirações elas vão mudando. Esse ano, eu busquei livros sobre escrita. Para ser escritor, de Charles Kiefer. Frei Beto, Ofício de Escrever. Sobre a Escrita, Stephen King. E adorei o livro de contos do meu amigo Rodrigo Lima. Esse ano, como eu falei, escrevi muitos contos. E para escrever contos, eu também tive que ler contos. Então, eu li Travessias Urbanas e outros contos, li Edgar Allan Poe, e tenho buscado ler livros que falem sobre essa profissão de escritor, que falam sobre a escrita, falam sobre o ato de escrever, né? E li também livros sobre capa de livros, como desenvolver capas, porque a gente tem que investir no que a gente gosta, no que a gente ama de fazer, né? Como profissional de segurança pública, por exemplo, você investe em conhecimento na área. Eu invisto em conhecimento na minha área também de segurança, mas para ser um bom escritor, eu preciso investir na leitura sobre a escrita. Eu preciso aprender todos os dias sobre a escrita. Vem cá, Leandro, você reservou alguns, né? Contos pra gente aí. Tem vários contos disponíveis. Poderia recitar um agora aí. Eles estão disponíveis aí nos destaques. São, na verdade, os contos eles têm entre 6 e 8 history. Então seria uma leitura grande. Eu posso recitar um poema, um dos meus poemas. Estou até com os livros aqui de poemas, né? Vou recitar um poema do livro Inquietações. Esse livro que, como eu falei, publiquei em 2009. Então, vamos lá. Quantas vezes fechamos as janelas para não ver o mal que há lá fora? Cada vez que fechamos uma delas,
uma criança na sinaleira chora, com fome, sem comida para comer. O pouco que consegue cheira a cola, para quem sabe com isso esquecer que precisa sobreviver de esmola. O Brasil não sabe o que fazer, se constrói presídio ou se constrói escola. Enquanto isso, elas estão a te dizer: ei, moço, ajuda-me com uma esmola. De Leandro de Assis, Janelas Fechadas. Coisa boa. Obrigado. Prepara outras aí no decorrer. Vai citar. Velhão, entrando mais também no seu livro, né, que você está lançando agora. Um abraço aqui para a Cláudia Rangel. Ela está dizendo que quando eu falo, está repetindo, né? Eu não tenho o que fazer aqui, que eu já mexi aqui. Então, para não ficar pior, é melhor não mexer. Leandro, fale agora mais sobre o seu livro, né? Que fala do poder transformador da leitura. O que é que você realmente quer transmitir através dessa obra? E onde se pode encontrar? Pronto. A intenção desse livro, O Poder Transformador da Leitura, é dizer a todos que podemos ler mais e também como podemos ler mais, né? Então, eu faço alguns desafios no livro para o público leitor. É um livro, na verdade, escrito e pensado no não leitor. Como assim no não leitor? Aquela pessoa que já tentou ler e desistiu. Aquela pessoa que pensa em ler, que quer ler, mas não lê. E aí, eu trago algumas estratégias aqui para que a pessoa mantenha o foco na leitura, para que ela não procrastine a leitura, né? E aí, uma das coisas que eu falo nesse livro é o seguinte, que todo mundo tem tempo para ler. Basta descobrir o que é que anda fazendo com suas 24 horas do dia. E aí eu peço para que o leitor pegue seu celular, clique lá nos 3 pontinhos do Instagram e clique em gerenciamento de tempo e veja quanto tempo ela passa no próprio Instagram, o que a gente está aqui agora. E aí tem gente que está com a média diária de 3 horas por dia. Aí eu pergunto... Somente no Instagram, né? Tem Face, tem Zap. Isso. Dessas 3 horas por dia que você dedica ao Instagram, você poderia ceder 1 hora para a leitura? Aí eu deixo essa reflexão, né? Eu falo também sobre o ambiente de leitura. Às vezes a pessoa pega um livro para ler, mas não está no ambiente adequado. Exemplo, a iluminação, se ela não estiver adequada, seus olhos vão ficar marejando, vai dar sono. Se a sua postura não estiver adequada, vai dar um incômodo na coluna. Então, você precisa ter um planejamento para ler. Não é ler de qualquer jeito. De qualquer jeito, você vai abandonar a leitura, né? Se for um ambiente com muito barulho, você não vai conseguir se concentrar. É preciso adotar um cantinho de leitura. E quando eu falo desse cantinho de leitura, eu não estou falando daquele cantinho de leitura que a gente vê em revistas, em revista de casa, aquele ambiente com aquela cadeira de R$3.000. Não. Esse ambiente de leitura, no meu caso, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, era embaixo da árvore no quintal. Tinha iluminação, tinha brisa, tinha sombra e tinha o silêncio. Aquele era o meu cantinho da leitura. Era só no dia frio, como diz Djavan? Então eu pergunto para o leitor, qual é o seu cantinho de leitura? Se é na sala, qual é o horário que as outras pessoas da sua residência não estão passando para lá e para cá, a TV não está ligada, você pode acordar mais cedo para ler? Qual é o seu horário de leitura? O meu, por exemplo, é entre 4 e 7 da manhã. É o horário que eu consigo ler mais, né? Eu leio pela manhã e leio antes de dormir. Só que antes de dormir eu leio muito pouco. Eu começo a ler, uso o Kindle para ler à noite e acabo pegando no sono. Mas pela manhã, entre 4 e 7 da manhã, eu leio à vontade. Então, cada pessoa ela tem o seu horário de leitura. Cada pessoa ela deve descobrir qual é esse horário. Aí eu peço para que o leitor ele descubra qual é o melhor horário de leitura dele e qual é o melhor ambiente para a leitura para ele, que pode ser dentro da sua casa ou pode ser fora. Eu já fui ler no Dique do Tororó. Ali tem árvore, sombra, brisa, só não pode ser em dia de chuva. Mas assim, se você não tiver como ler em casa, não desista, procure um cantinho de leitura e leia. O importante é não desistir e manter o foco. Maravilha. Você utiliza algum programa para escrever? Esqueci. O Word. Word mesmo, né? Eu escrevo no Word, e às vezes, como eu tenho escrito contos, estou escrevendo contos,
Tem contos que eu escrevo no próprio WhatsApp. Eu criei um grupo de rascunho, só tem eu. Na verdade, não é um grupo, é uma página de rascunho. Tem dia ou noite que eu vou escrever os contos, escrevo no próprio WhatsApp, depois passo para o Word para configurar e colocar ele lá nos stories. O conto da quinta-feira passada, por exemplo, eu comecei a escrever ele 2 horas da manhã, acabei 5h30 da manhã. Então, eu fiz isso deitado, usando o celular e o WhatsApp. E ficou Então, bacana. O pessoal leu, interagiu, gostou, comentou. você escreve Pessoal praticamente esperando todos os a dias. praticamente todos os dias. Oi? Você escreve praticamente Você todos os escreve dias. praticamente todos os dias. Mais ou menos. Não chega a ser todos os dias, não, porque a vida é um pouco corrida. Mas ler, eu busco ler todos os dias. Mas escrever, às vezes, eu tenho que parar e fazer assim, eu tenho que escrever agora. E aí vou, me concentro e escrevo. Às vezes para fazer o conto da quinta-feira, às vezes eu escrevo em 2, 3 dias. Que aí eu escrevo um pouquinho, paro, escrevo um pouquinho, paro. Às vezes o rumo que a história está tomando eu não gosto. E aí eu paro de escrever, relaxo, descanso, volto a escrever em outro momento, né? Na quinta retrasada, por exemplo, eu escrevi 2 vezes, porque eu escrevi um conto todo, do início ao fim, e aí quando eu fui ler de novo para editar, eu não gostei. Como eu não gostei, eu fui lá e escrevi de novo. Eu peguei só a introdução e reescrevi toda a história e publiquei a segunda história, né? E aí eu tenho uma inédita que eu não publiquei e a outra que eu publiquei. E Aí vai depender do momento. o que mais contribui no seu dia a dia para te dar essa inspiração para escrever? Assim? Fatos sociais, o que você assiste, o que mais você observa e que dá aquele estalo, né? Posso escrever sobre isso. Bom, a minha escrita, no caso dos contos, é uma escrita de entretenimento. É uma escrita que eu faço para os outros, não para mim. Eu não sou aquele escritor que se esconde de todo mundo e fica lá escondido escrevendo uma coisa para si próprio. Eu escrevo para o outro, né? Então, eu interajo muito com os leitores através do Instagram. Eu peço sugestões de temas. Eles enviam o tema, superstição, música, e aí eu escrevo, às vezes, a partir do tema que eles indicam para mim, né? Então, eles dão uma sugestão, eu escolho uma das sugestões e escrevo um conto baseado naquilo. Outro dia, um amigo enviou para mim que um colega dele, gringo, veio para a Bahia e aí passou mal com dendê. Aí eu escrevi um conto sobre isso, o cara que estava passando mal com a culinária baiana, porque ele não era daqui. Fez com a menina do elevador? Oi? Não, a menina do elevador ainda não. E o conto ficou muito engraçado, muita gente leu, deu risada, comentou, compartilhou. E aí foi muito interessante. Quando eu não escrevo sobre indicação de tema, eu escrevo coisas que a gente já viveu, por exemplo, como um ônibus lotado. Quem nunca pegou um ônibus lotado em Salvador? Aquele vexame que você não pode nem tirar o pé do lugar, porque se você tirar o pé do lugar, você perdeu o lugar. E olha que você está em pé e perde o lugar. Porque você está em pé e aí a cada curva que o ônibus faz, a pessoa vai, ó, tomando o seu espaço ali, ó. E se você tirar o pé do chão, você não consegue colocar ele de volta. Então, essas coisas eu coloco no conto e a pessoa, quando lê, começa a lembrar que ela já pegou um ônibus assim, que passou por constrangimento e que uma pessoa fingiu que estava dormindo para não dar lugar para a idosa. Tudo isso, todo esse cenário que a gente já conhece, eu coloco nos contos e as pessoas começam a ler, a se divertir, a interagir, a comentar e a dizer que passou por isso. Teve um conto que eu escrevi que foi sobre um rapaz que namorava uma menina e que a irmã mais nova ficava tentando ele o tempo todo. Aí, essa semana, um colega pegou, me chamou e perguntou: vem cá, aquele conto que você escreveu chamado Angélica, vai ter continuação? Vai ter continuação? Aí eu peguei e parei, me lembra aí qual é. Como eu falei, são muitas histórias. Ele, não, é que a cunhada do rapaz fica dando em cima dele. Aí você se identificou? Foi ele começou a rir. Ele começou a rir. Aí eu peguei e falei: rapaz, é o seguinte, esse conto aí eu não preciso fazer continuação, não. Todo mundo sabe, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Tome cuidado que vai dar merda. Ele deu risada. Aí fez assim: continua o conto. Muitos contos as pessoas pedem continuação. Só que às vezes eu deixo essa continuação
subjetiva ao próprio leitor. Para a mente né? da pessoa, Mente né? da pessoa, continuar. a pessoa continuar. Isso, eu deixo muito subjetivo. Eu particularmente, não gosto de escrever continuação, né? Mas, às vezes, eu escrevo. Às vezes, as pessoas pedem muito, porque se identifica com o personagem. Teve um personagem, por exemplo, chamado Igor. O conto é Baiano Arretado. O cara gostava de axé e queria conquistar uma menina e usava as músicas de axé. E quando a menina passava, e ele era um vendedor de cachorro-quente, ela trabalhava no shopping. E aí as pessoas se identificaram muito com o Igor, com toda aquela história, né? Que ele conseguiu namorar a menina e tal. E queria uma continuação, porque assim, ó, termina a história que ele consegue namorar a menina. E aí terminou. O povo queria ler mais. Não, e aí depois, como é que foi? Eles namoraram e como foi o namoro? Ele queria. E disse, pô, eu vou ter que atender. Aí eu tive que atender os pedidos e eu escrevo uma continuação com medo, porque já gerei uma expectativa muito grande com a primeira parte da história. Aí eu fico, rapaz, se eu escrevi a primeira parte e foi tão boa, a segunda tem que ser melhor ainda, porque se não for boa, pô, vai frustrar, né? Com certeza. E aí, a minha dedicação para escrever uma continuação é muito maior, né? Eu tenho medo de continuação, mas às vezes eu me arrisco a escrever. A gente que gosta de filme, por exemplo, você pega o primeiro Velozes e Furiosos e o atual, pô, é totalmente diferente. O primeiro filme, ele valorizava o mecânico, o carro, né? Aí, hoje em dia, eles pegam um carro que vai para a Lua, vai para o espaço, pula de um prédio para o outro. Você não valoriza mais o mecânico. Virou Marvel, Velozes e Furiosos. Verdade. Né? Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui para Deise Dantas, minha irmã que tá na área. Andressa Arruda. Misael Brasil. Bela Falcão tá rindo. Eu vou, pessoal, um abraço a todos. Eu não vou estar falando muito porque tá dando esse eco chato e aí incomoda. Mas vou deixar o Leandro falar mais. Leandro, qual é a parte mais fácil da escrita para você? E o mais difícil? Pronto. A parte mais difícil... Vou começar pela mais difícil. A parte mais difícil é o autor tentar não julgar seu próprio texto. Porque quando a gente escreve, a gente tende a não achar muito bom o que está fazendo, ou a ideia que teve. Você começa a escrever e faz, pô, não está legal. E aí, muita gente escreve, amassa, joga fora. Rasga, joga fora. Apaga tudo. Eu busco não julgar o que eu estou fazendo. Né? Eu busco não julgar. E essa é a parte mais difícil, você não julgar o seu texto. Então, eu escrevo e deixo que o público julgue o texto. Porque, como eu falei, eu não escrevo para mim. Né? Eu escrevo para o público, eles solicitam o tema, eles indicam um tema e eu escrevo. E aí eu deixo que eles julguem. Então, às vezes, eu publico um conto que eu não achei tão bom assim. E é o que mais faz sucesso. Aí eu, pô, o pessoal gostou mais desse que eu não gostei tanto. Então, eu evito julgar, porque às vezes o que eu não acho muito bom é o que as pessoas adoram. E às vezes o que eu acho que, pô, esse aqui tá massa, esse aqui vai fazer sucesso e tal, tem poucos comentários. Né? Então, acontece isso. Isso é comum, é igual aquelas provas que a gente faz, né? A gente pensa que foi mal e a nota é boa. A gente tá papando e a nota é baixa. Vou dar um exemplo. Eu escrevi um conto chamado Saindo do Buraco. É um conto que um cara estava cheio de dívidas, e um amigo dele que ganhava o mesmo salário que ele estava bem. Tinha tudo, vivia bem. E aí ele pergunta ao amigo, como é que você consegue viver com esse salário? Aí o amigo pega e diz assim, eu vou lhe ajudar. Vamos lá na sua casa. O amigo chega na casa dele, aí vê que ele tem 4 tênis de marca, pega 3 e vende no OLX. Vê que ele tem 3 televisões na casa, pega 2 e vende no OLX. Aí começa a vender as coisas dele e diz assim, deixa que eu vou lhe ajudar. Começa a vender as coisas dele e pagar as dívidas que ele tinha com a agiota, com tudo. E aí vai pagando as dívidas, depois o amigo pega, ajuda ele a fazer uma renda extra, né? E depois de pagar todas as dívidas, ele começa a investir com a ajuda desse amigo. Eu escrevi assim, se vou fazer um conto sobre dívidas, pensando até, você que é funcionário público sabe, todo dia uma empresa de empréstimo enche o saco da gente. Fica ligando pra gente. Crédito Sexta, a SAF,
fica enchendo a paciência da gente, querendo emprestar dinheiro. Tem gente que não aguenta não, que vai lá e mete mão. Tenho aqui 5 mil, sua margem virou. A margem virou é a que a gente mais vê. A margem virou. Vai ter aumento aí de 4%, a margem vai virar. O menino vai ficar todo mundo louco aí. Aí eu escrevi, despretensioso assim, soltei, que eu estava viajando para combater incêndio florestal. E aí eu peguei, escrevi, coloquei lá. Rapaz, o resultado foi impactante. Muita gente que leu esse conto entrou em contato comigo, pedindo dica de investimento, perguntando, agradecendo, dizendo que abriu os olhos para muita coisa, que vendeu algumas coisas que não estava utilizando, que estava em casa. Né? Principalmente na pandemia, muita coisa que a gente tem em casa e não usa. O pessoal começou a vender coisas baseado num conto que eu escrevi. As pessoas estavam vendendo coisas, estavam pagando dívidas, eu fiquei impressionado. Mas eu não esperava essa repercussão. Né? O conto está aí, está nos destaques, chama-se Saindo do Buraco. Quem quiser ler, fique à vontade. Então, mas voltando à pergunta, essa foi a parte mais difícil. É eu não julgar meus textos, porque eu julgo muito, como eu falei mais cedo. Teve um conto que eu escrevi, não gostei, e aí escrevi outro e publiquei o segundo. Então, eu tenho essa dificuldade de estar julgando o que eu estou produzindo. Né? Então, o ideal mesmo é que eu escreva, guarde, e bem depois eu vá ler. Porque no momento que eu estou escrevendo, eu julgo muito o meu texto. Só que como eu escrevo textos toda semana, e eu preciso publicar ele toda quinta, então eu prefiro deixar que o público julgue, e às vezes mesmo não gostando tanto assim, eu publico e vejo que o resultado é melhor do que outros que eu gostei mais. Né? Isso é a parte mais difícil, é não julgar. E a parte mais fácil para mim é, a partir do momento que eu me concentro, a escrita flui. É como se eu me desconectasse desse mundo aqui, da realidade, e aí eu passo a viver o personagem ali, eu estou como se eu estivesse dentro da história. A parte mais fácil que eu tenho é me concentrar na história. Quando eu estou escrevendo, pode passar 10 pessoas em minha frente que eu não vou ver. Eu me concentro bem mesmo para escrever. Teve uma vez que, como às vezes eu escrevo no WhatsApp, eu peguei o ônibus em Simões Filho, do Corpo de Bombeiros, que estava levando a gente para o quartel do Iguatemi. Aí eu disse, por engarrafamento eu vou escrever. Aí comecei a escrever o conto da outra quinta. O ônibus entrou no quartel do Iguatemi, saiu, todo mundo desceu e eu lá dentro ainda escrevendo. Quando eu vi que todo mundo já tinha descido, eu estava voltando para Simões Filho, peraí. Aí desci. Pedi para parar o ônibus e desci. Então, a parte mais fácil para mim é me concentrar para escrever. Porque é um prazer que eu tenho de escrever, um prazer que eu tenho que, quando eu me concentro, posso passar horas ali escrevendo. Como eu falei, o conto da quinta passada eu comecei 2 da manhã, acabei 5h30. Né? Se eu parar para me concentrar aqui para escrever, eu esqueço do mundo. É uma coisa boa para mim, uma terapia praticamente, né? Você esquece dos problemas, esquece de tudo e se concentra na escrita. Você já falou no decorrer da conversa? Oi? Você já falou aí no decorrer da conversa. Mas queria só pontuar. Escrever é para quem tem dom, predisposição, ou qualquer pessoa pode se prontificar para isso. Bom, tem gente que, de fato, tem um dom para escrever, né? Mas esse dom pode ser desenvolvido. A gente costuma ouvir o pessoal que fala de futebol dizer que Messi tem o dom e Cristiano Ronaldo, ele treina. Né? Mas ambos são excelentes no que fazem, ambos são melhores do mundo. Né? E o pessoal diz que é nato, o outro pessoal diz que é treinamento. Então, com a escrita, a mesma coisa. Você pode ter esse dom nato, né, de já gostar de escrever e de se desenvolver, e também pode treinar para isso. Eu, por exemplo, leio livros sobre escrita. Aqui eu estou com a arte da ficção. Né? Mesmo tendo uma certa facilidade para escrever, eu continuo estudando sobre escrita. Eu leio outros autores, eu leio livros que falam sobre o processo de escrita, de publicação, de marketing para escritores, porque é uma coisa que eu gosto de fazer e eu gosto de me aprimorar para fazer melhor para o público leitor. Como eu falei, eu não escrevo para mim, não é aquela coisa de eu vou escrever aqui porque eu gosto e tal, não. Eu escrevo para as pessoas, para levar essa transformação através da leitura. Isso. Como se relaciona o seu livro, né, o Poder Transformador da Leitura, com o projeto Quinta do Conto? Bom,
no final de 2019, eu comecei a utilizar o Instagram para incentivar a leitura, né? Então, eu fazia vídeos sobre leitura, falava sobre formas de leitura, onde as pessoas poderiam ler, como as pessoas poderiam ter tempo para ler, né? E aí, muitas pessoas entravam em contato comigo pedindo sugestões, pedindo dicas. E aí eu comecei a escrever esse livro, Poder Transformador da Leitura, Hábitos e Estratégias para Ler Mais, para concentrar todo esse conhecimento sobre leitura, sobre como ler mais. Em 2020, por exemplo, eu li 32 livros. Tem gente que lê muito mais do que isso. Você leu né? 32 livros em um ano? 32 livros em um ano. 32. Aí tem gente que lê muito mais do que isso, né? Mas tem gente que lê muito mais que isso e não tem a vida tão corrida como a nossa, né? Tem que trabalhar o dia todo, tem escala e muda escala, e viaja para combater incêndio, e viaja para o extremo sul da Bahia. O pessoal agora do Bombeiro está viajando para o extremo sul da Bahia. Eu ainda não fui convocado, mas posso ser a qualquer momento, né? Então, tem toda essa correria, e aí o que é que faz para ler assim? Anda com o livro na mão, né? Se não der para andar com o livro na mão, às vezes você vai passar 20 dias viajando. Aí 2 livros assim, às vezes pesa na bagagem. E aí eu tenho o Kindle, que é para fazer a leitura digital, né? Então, além dele, eu utilizo o audiobook. Então, para conseguir ler mais, você precisa quebrar barreiras e preconceitos com outras formas de leitura, que é a leitura do livro virtual, o e-book, e também o audiolivro. Às vezes eu estou no engarrafamento no carro e coloco um audiolivro e escuto, né? Então, isso favorece nossa leitura. A gente, às vezes, tem que quebrar algumas barreiras para conseguir ler mais. Você falou já aí do Kindle. Vocês Fala um falam pouco já dessa relação, né, do livro físico do livro com o livro físico digital, que hoje em com o dia, livro né, digital, que a hoje gente está migrando, muita gente lendo pelo celular, aí surgiu o pelo Kindle. celular. Como é que você faz essa relação? Como é que você faz essa relação? Deixa eu só completar a relação do livro O Poder Transformador da Leitura com A Quinta do Conto. Pronto. Quando o livro ficou pronto, em março desse ano, eu coloquei ele à venda através de e-book. Só que 86% dos meus seguidores, a galera que participa das enquetes que eu faço, disse que queria um livro físico, né? Então eu busquei uma editora para fazer esse trabalho. A editora Viseu aceitou fazer esse trabalho, mas ela teria que fazer um novo projeto editorial. Então começou do zero. Um livro que eu comecei a fazer em novembro, foi até março, e aí, de repente, volta a estaca zero para fazer uma nova revisão ortográfica e gramatical, um novo projeto de diagramação, tudo de novo. E isso ia levar 90 dias úteis. E aí, como é que eu ia fazer para manter esse público leitor que estava interagindo comigo, que estava ansioso pelo livro? Que esse livro aqui, quem escolheu o título foi esse público que participa comigo das enquetes na rede social. Eu coloquei lá 5 títulos para o pessoal escolher através de votação, e esse foi o título que venceu. Então, é um livro construído não só por mim, foi por mim e pelos leitores, né? E agora que ia levar mais 90 dias úteis para o livro chegar. Então, eu fiz, a galera vai esperar comigo, mas vai esperar lendo. Então, eu vou entregar algo para esse público. Foi aí que surgiu a ideia da Quinta do Conto. Toda quinta-feira, publicar um conto e continuar interagindo com esse público, né, sobre leitura. E aí deu muito certo, o pessoal comenta, às vezes me encontra na rua, dá risada de um conto que eu escrevi, fala dos personagens, é muito bacana. E agora esse processo de incentivo à leitura se completa, porque assim, quem leu todos os contos, leu mais de 300 páginas de um livro. E agora o pessoal está comprando o livro O Poder Transformador da Leitura, né? Eu ainda não estou fazendo venda ativa desse livro, eu estou entregando o livro para as pessoas que me ajudaram a escolher o título e estão pedindo. Eu não estou precisando estar, estou vendendo. Eu apenas estou indo até os meus leitores que já pediram o livro e estou entregando o livro para eles. E já essa semana foram 57 livros, né? Sem eu dizer assim, olha, estou vendendo um livro, compre. Não, é o pessoal que entra em contato comigo. Léo, e aí? Meu livro, pode me entregar quando? Eu disse, eu vou até você. Porque o livro é diferente de um outro objeto. O livro a pessoa quer
encontrar com o autor, quer o autógrafo do autor, quer tirar uma foto com o autor. É uma coisa diferente. Não é uma cadeira, não é alguma coisa que está sendo vendida na internet. Então, mesmo que eu coloque o livro hoje nas livrarias, as pessoas que me conhecem, que aqui já estão pedindo o livro, elas querem pegar comigo. Então, por enquanto, eu não coloquei na livraria. Por quê? Porque eu ainda não estou patrocinando publicação no Instagram. Isso aí eu farei quando? Depois que eu entregar o livro a todos os meus amigos, todos os leitores que estão solicitando. Porque se eu começar a fazer venda ativa, eu não vou conseguir atender as pessoas. Hoje eu fui em Lauro de Freitas, hoje eu fui em Cajazeiras, hoje eu fui no Imbuí, entregar livro para os amigos e os leitores que participam do projeto Quinta do Conto e que estão sendo incentivados a ler através do nosso trabalho. Então, quem quiser, por enquanto, adquirir o livro, somente entrando em contato comigo. Eu peguei uma quantidade suficiente para atender a todos, né? Peguei 500 livros e estou entregando. Depois que eu entregar, em janeiro, eu vou programar o lançamento presencial, né? Eu vou escolher se vai ser no bar, Reserva o meu aí. Oi? Reserva o meu aí. Pode deixar. E aí eu vou ver se eu faria o lançamento numa livraria, num bar, no sebo. Estou conversando aí para ver onde é que eu vou fazer esse lançamento presencial, mas eu já conto com esse lançamento que a gente está fazendo agora virtual e a demanda que eu tenho recebido para entregar o livro para todo esse público que tem interagido comigo nas redes sociais. E aí pessoas podem ter contato contigo pelo Instagram, né? Pelo Instagram, isso. É o Leandro Assis ou é o outro Poder Transformador da Leitura? Os dois, tanto faz. Porque o Poder Transformador da Leitura é o Instagram, é o perfil do livro, no qual eu estou postando as fotos que eu estou tirando com as pessoas que eu estou indo entregar o livro, né? As pessoas me pedem um livro, eu vou entrego, e aí tiro uma foto e posto lá. E o meu perfil, esse que a gente está aqui na live, eu continuo falando sobre livro, leitura, publicando o projeto Quinta do Conto. Agradecer a Fagner aqui, que já está cobrando aqui. Cadê meu livro? Eu vou em plataforma essa semana, vou lá. Ah, Alessa não está em plataforma, não. Você está em Lauro de Freitas, né? Pronto. Eu fui lá de Freitas hoje e já poderia ter te encontrado, Fagner. Olha aí da relação do livro físico e do livro digital. Pronto. Surgiu quando iniciou essa venda mais forte de e-reader, uma discussão de que o livro tinha acabado, que agora o livro era digital, que o livro não ia vender mais. Mas, ao contrário disso, a venda de livros continua crescendo, né? Agora ela passou a crescer através da internet, que as pessoas estão comprando livro em marketplace, que entrega o livro rapidinho, 2, 3 dias em casa, né? Então, o e-reader, no caso aqui eu tenho o Kindle, para mim ele não substitui o livro físico, porque é diferente. A experiência do leitor é diferente. O leitor, quando ele tem um livro físico na mão, dá uma sensação boa. Tem gente que até cheira o livro, aquele cheiro de livro novo, né? Não vou mentir desse negócio de tem gente, não. Eu cheiro o livro, dou aquela cheirada no livro. Quem sabe? Né? O tato de você estar com o livro na mão, folheando ele, é uma experiência que é totalmente diferente de você ler um e-book num e-reader, né? O nome é e-reader, eu nunca tinha ouvido essa expressão. E-reader. Tem o Kindle, tem algum outro? Tem alguns, deixa eu ver aqui. Eu até anotei aqui. E-reader. Isso. É porque tem um da Apple, tem um da Samsung, são vários. Então, Kindle é marca, né? Eu falo sobre eles até aqui no livro, que eu esqueci agora. Mas tem vários. Tem o próprio tablet também, o pessoal usa para a leitura. Mas a diferença é que os outros, eles têm TV, você pode baixar aplicativos, e isso acaba desviando a atenção, né? Contribuindo para a distração. Eu utilizo mais o Kindle porque ele só tem livro, não tem WhatsApp nele, não tem TV, não tem Facebook, não tem nada. É só para leitura.
Leandro, Leandro, o que é que você o que é que observa? você E observa? como é que está o E como é que acesso está o à acesso leitura? à leitura? Principalmente para Principalmente pessoas para pessoas de baixa de renda, baixa né, de renda, comunidades mais carentes. mais carentes. Na minha Na época minha de época adolescente, eu de frequentava adolescente, muito eu a frequentava muito a biblioteca de biblioteca de Santos. Como é que são Santos. as Como é que são as bibliotecas bibliotecas de de Salvador? E Salvador? fale também sobre a E fale questão também sobre a questão dessa fuga dessa das fuga livrarias das do shopping, livrarias do né? shopping, Tivemos muitas né? livrarias Tivemos muitas fechadas livrarias fechadas esse ano por conta da esse ano pandemia. por conta da pandemia. Tivemos livrarias fechadas, mas também tivemos a substituição desses espaços por outras livrarias, né? A gente tinha aqui a Saraiva, que infelizmente ela entrou em recuperação judicial e fechou as lojas aqui de Salvador. Porém, a leitura chegou e chegou forte aqui, com várias lojas, né? A LDM também abriu uma loja agora no Shopping Bela Vista, que era a loja que ficava no Glauber Rocha, no Cine Glauber Rocha, ela foi para Bela Vista. Então, outras livrarias foram sendo abertas. No Rio Vermelho tem a Mancheia, também uma nova livraria lá. Várias outras livrarias foram abertas. A gente perdeu a Cultura e a Saraiva, ambas em recuperação judicial, só que outras livrarias tomaram esse espaço, né? A Escariz também está lá no Shopping Barra, onde era da Saraiva, e a venda de livros voltou a crescer, né? Então, eu não vi assim como uma derrocada do comércio de livros ainda não. Tanto que as pesquisas já estão demonstrando que a venda de livros de 2021 ela é maior em 31% do que a venda de livros em 2019. Não é em 2020 que a gente estava em pandemia, é 31% a mais que em 2019, pré-pandemia, né? Então, a venda de livros continua forte, continua firme e crescente. E a questão das bibliotecas. Bom, as bibliotecas eu não sei como é que elas estão no momento, né? Que a gente teve esse processo de pandemia, de fechamento de tudo. Eu já não sei como é que se deu essa reabertura e as programações nas bibliotecas. Eu sei que a Monteiro Lobato, ali em Nazaré, ela sempre trouxe programação infantil e é pouco divulgado isso, poderia ser melhor divulgado, né? Eu inclusive, já fiz um evento lá na Monteiro Lobato, já levei o Fala Escritor para lá, uma edição. Participei também de uma edição da Capaz, né? E promovido por outros autores, fui lá participar. Então, as bibliotecas elas têm programação, só que é pouco divulgado. Às vezes é divulgado na agenda cultural do Estado, só que essa agenda também nunca mais via, que era um livrinho com todos os eventos culturais que tinha no Estado. O Fala Escritor, inclusive, saía nessa agenda cultural, né? Então, a gente tem que... A TV, o rádio, tem que dar mais espaço buscar para... essas informações. Massa, beleza. Leandro, outra coisa que eu te perguntar. Deixa eu mandar um abraço aqui. Você participou de um lançamento de um projeto do Glauber Rocha, não foi? Com o Dimer Martins. Foi o lançamento do Sebo Galáxias, né? Ele lançou o Sebo Galáxias, abriu justamente onde era a LDM saiu de lá. Ele abriu um sebo lá, justamente para continuar promovendo aquele espaço como um espaço cultural. E aí eu fui prestigiar o evento, teve um lançamento de livro lá e foi o primeiro dia do sebo. Sentou, conversou, falamos um pouco sobre leitura, sobre literatura e sobre os eventos em Salvador. Você frequenta muito sebos? Sim. Ali na Rua Chile tem alguns sebos ali, aquela rua que dá na ladeira da praça. Eu fui lá mês passado, inclusive. Dei uma pesquisada lá, publiquei aqui no Instagram vídeos dos sebos. O pessoal ficou perguntando o endereço, onde era, porque aquela ruazinha que dá atrás da Câmara de Vereadores ali, onde tem o gabinete dos vereadores, tem uns 3 sebos ali. Sebo Brandão, Sebo José e um outro. Eu fui ali mês passado. No shopping, no Center Lapa, tem um sebo também, que fica no térreo. Qual shopping? Eu dou uma olhadinha Center lá. Qual shopping? Center Lapa. Tem um sebo no térreo. Acho que o nome do sebo é Sebo Pituba, que fica no shopping Center Lapa. Aí eu gosto de ir no sebo porque a gente dá aquela garimpada, às vezes acha um livro... Alguma relíquia. Bom e barato, né? Bom e barato. Entrou aqui você acha coisa rara. Entrou aqui o Marcelo Teca. Uma biblioteca de Marcelo. Uma biblioteca de Marcelo.
Uma outra forma de a gente incentivar a leitura, Dantas, é justamente convidando os amigos e as pessoas para frequentar esses espaços de cultura e de lazer, né? Frequentar as bibliotecas, frequentar os sebos, as bienais do livro, as feiras literárias. A gente teve agora a Flipelô. Eu fui na Flipelô, participei de algumas programações, como assistindo, não realizando eventos, mas assistindo às programações, prestigiando o trabalho dos autores. Eu assisti Leituras Negras, foi sensacional, né? Então, a gente tem que levar as pessoas nesses ambientes, principalmente as crianças, né? Porque você leva uma criança numa livraria, você precisa ver os olhos dela olhando aquelas capas dos livros, na seção infantil, tem cada livro que cativa a criança. E aí, ela tendo esse contato com o livro e a leitura já na infância, ajuda para que na vida adulta ela seja um bom leitor. Maravilha. São 20 horas. São 20 horas. Chegando ao final Nós estamos chegando ao final da do conversa nosso quando é boa. Ela passa muito rápido. Ela passa muito rápido. Lembrando que hoje no Bate-Papo na Rede nós estamos conversando com o escritor Leandro Assis lançando o livro Transformador da Leitura. Esse pré-lançamento. Que você pode adquirir procurando o Leandro. Só para pontuar assim nesse final. Falar suas considerações. Algumas coisas que você fala nesse livro. Né, quem está nos assistindo, quem vai assistir depois de gravado, e pensa em ter um livro, escrever um livro, na verdade. Qual seria o caminho para que ele possa escrever um livro? Resumindo. Primeiro, fazer aquilo que eu falei, que eu disse, né? Não julgar suas ideias. Você quer escrever um livro? Pronto. Pegue um caderno, um papel, uma folha de papel, ande com ela. E sempre que a ideia surgir, escreva, sem julgar. Não é o momento de julgar. Escreva suas ideias. Comece a escrever suas ideias. E aí vai surgindo as ideias do título, de capítulo, né? E aí você vai anotando todas essas ideias. Você faz um mapa de ideias e coloca elas na mesa, coloca no mural e vai observando aquilo, vai amadurecendo aquilo, né? Aí depois que você vai partir para a escrita, né? Você vai ter um mapa de ideias, depois você vai fazer a pesquisa, que é extremamente importante a pesquisa, sobre o tema que você vai desenvolver, né? E depois que você vai começar a escrever. Então, essa parte de brainstorming, como se chama, chuva de ideias, é extremamente importante, a pesquisa é extremamente importante, a escrita ela vem depois. E quando você começar a escrever, mais uma vez, não julgue seu texto. Não julgue seu texto. No momento da escrita, inclusive, não é nem a hora de fazer correção ortográfica e gramatical, apenas escreva, porque isso vai atrapalhar no seu processo criativo. Escreva, escreva e escreva. Se concentre. Deixe a correção para depois, deixe a releitura para depois, né? Apenas deixe o seu processo criativo tomar conta de você. Esse é o conselho que eu dou. Porque se a gente começar a julgar nosso próprio texto, iremos jogar bons textos no lixo. E isso é um risco que todo autor corre, jogar bons textos no lixo porque ele julgou aquele texto. Certo? Então, mantenha-se firme na escrita. E aí, após a pessoa escrever, ela quer publicar. Como seria esse caminho aí para você encontrar uma forma de publicar o seu livro, uma editora? Certo. Existem várias formas de publicação. Você pode procurar uma gráfica, que é a autopublicação, já com todo o livro pronto, com o projeto editorial pronto, com a diagramação, com capa, com tudo, entregar numa gráfica, ela vai imprimir seu livro, certo? E tem também algumas editoras de autopublicação, né? Você procura essa editora, tem várias editoras na internet, tem a Virtual Books, tem a Ponto de Cultura editora, tem a Câmara Brasileira de Jovens Escritores, tem várias editoras de autopublicação, que é o quê? Você vai enviar o teu original e você vai pagar para que ele seja publicado. O custo é todo seu, certo? Mas aí eles podem oferecer serviço de capa, eles podem te oferecer serviço de diagramação, tudo isso aí vai ter um preço e você vai pagar para que seu livro seja impresso. E a outra forma é você procurar editoras de coparticipação. O que é isso? São editoras que ela vai bancar uma parte dessa publicação. Não é um processo muito fácil, porque nós
quando você é um novo autor, essa editora não te conhece. Então, ela não vai investir de cara em você, porque ela quer ter lucro. Uma coisa é Paulo Coelho dizer, vou escrever um livro, vai 50 editoras atrás dele. Jô Soares dizer, vou escrever um livro, as editoras vão atrás dele. Um novo autor, quando ele vai escrever um livro, as editoras não vão atrás. Então, por mais que o texto seja muito bom, esse autor, ele precisa, hoje, nos dias atuais, buscar um engajamento com o público leitor. Ele precisa mostrar para essas editoras que ele tem leitores. Por isso que eu digo que não funciona mais a pessoa se esconder dentro do mato para escrever um livro, né? Se isolar do mundo para escrever um livro. Você precisa ter leitores. Então, para eu poder ser o transformador da leitura, eu busquei um público leitor, eu busquei dialogar com esse público e segui várias editoras nas redes sociais. As editoras me seguiram e viram essa interação. Aí eu consegui um processo de coparticipação, no qual a editora banca uma parte da minha publicação, né? Mas é um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Tipo banda. Uma banda de pagode nova, uma gravadora não grava. Um músico novo que está fazendo voz e violão no barzinho, ele não consegue uma gravadora para investir nele. Mas, se Ivete Sangalo chamar ele, vem aqui que eu vou te apresentar e tal, no outro dia as gravadoras vão atrás dele. Entendeu? Sim. Eu não conhecia essa forma, né, de coparticipação. Fiquei conhecendo recentemente com uma amiga, colega jornalista, que está fazendo parte da Vale Editora, que é uma editora de coparticipação. Ela teve em Salvador para lançar um livro, Aleca. E aí você está falando agora que eu ampliei, né? Que existem outras editoras de coparticipação. Pensei que era algo inédito lá de Não. de Tem Petrolina. várias. Mas aí o que eu digo para o novo autor é o seguinte, você precisa procurar as editoras que tenham o perfil do conteúdo que você está escrevendo, né? Então, muita gente erra, por exemplo, escreve um livro de poesia e manda para uma editora que publica livro técnico. A editora não vai nem responder. E elas têm até 6 meses para responder o seu contato, se vai publicar seu original ou não. E, às vezes, as pessoas estão mandando originais para editoras que não são adequadas para aquele conteúdo. Você tem que buscar a editora que é adequada para o seu conteúdo. Se você escreveu um livro, pegou um TCC, um trabalho de faculdade, e transformou ele em um livro, você tem que procurar uma editora, uma monografia, você tem que procurar uma editora que publique livro técnico daquela área para enviar seu original, né? Não é assim aleatório sair mandando para qualquer editora. E às vezes tem editoras que ela tem vários selos, tipo, ela tem um selo para poesia, contos, crônicas, ela tem um selo para livro técnico, ela tem um selo para autoajuda, e aí você tem que enviar o original para o selo correto, para o e-mail correto, ainda tem isso. Entendi. A Gleice Júnior está dizendo aqui, parabéns, Leandro. Gostei muito da live. Sua simplicidade mostra que podem ter escritores escondidos que devem deixar brotar teus escritos. Eu assino embaixo. Muito interessante. Tem muita gente boa. Eu frequento alguns saraus e vejo cada poeta que declama seus próprios textos e são textos sensacionais, assim. E através do projeto Fala Escritor eu conheci muitos autores com livros excelentes, né? E a Bahia, graças a Deus, está forte aí nesse cenário literário. Temos algumas editoras baianas favorecendo também o novo autor. Tem a Cógipo Editora, que faz um trabalho sensacional. Tem a União Baiana de Escritores também, que tem buscado divulgar os novos autores baianos. Então tem muita gente boa aqui no cenário baiano. Maravilha. Leandro, eu queria agradecer, você abrilhantou a temporada 2 do Bate-Papo na Rede. Fechamos com chave de ouro, né, com essa conversa. Rapaz, espera aí. Aproveitar para mandar um abraço para meu pai de Gleice Jânio é poeta. Eu quero que você recite mais um poema aí, velho. Vamos lá. Eu vou recitar outro poema do livro Inquietações, que eu publiquei em 2009. Ele se chama Marquises. No comércio, embaixo das marquises e de prédios de bonita arquitetura,
podemos ver pobres e infelizes dormindo na rua da amargura. Eles vivem a cada dia o seu mal. Não há planos para o dia de amanhã. Dormir com fome já se tornou normal. Eles não sabem se terá café da manhã. Alguém vê uma mulher grávida e comenta, de dentro de um ônibus ou de uma lotação. A desgraçada nem sequer se sustenta e ainda arruma mais um para ser ladrão. Ninguém faz nada para ajudar, ninguém. Se matar não fosse crime. Eu não quero nem pensar, mas não tinha ninguém mais lá. Marquises, Leandro de Assis. Para você. Parabéns. Suas considerações finais. Agradecer a todos que estiveram com a gente até aqui. Aqueles que estão assistindo depois de gravado. Lembrando que essa live fica aqui no Instagram, jornalizando Ed Dantas. E vai também para o YouTube, jornalizando por Ednei Dantas. Suas considerações finais, meu irmão. Mais uma vez, eu agradeço o convite, eu agradeço a todos que assistiram um pouquinho, que permaneceram até o final. Peço desculpa pela falha inicial na internet. Não acontece. Eu tenho. Peço a todos vocês que mantenham o hábito da leitura, criem o hábito da leitura. A leitura ela tem um poder transformador. É a leitura que vai mudar o nosso país, vai mudar a condição em que nós estamos. É a leitura que vai mudar nossas vidas. Acreditem na leitura e incentivem as pessoas no hábito da leitura. Quem desejar o livro O Poder Transformador da Leitura, é só entrar em contato comigo. Eu vou até você entregar, certo? A não ser se for pessoa que esteja em outro estado. Se morar em Cajazeiras. Eu vou, Cajazeiras eu vou. Porque assim, um colega até me perguntou hoje, quando eu falei que eu estava indo em Cajazeiras entregar livro, ele, rapaz, e a gasolina? Eu disse, não, irmão, não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com outra coisa. É incentivar essa pessoa a ler e a cada dia ler mais. É um trabalho que eu faço, né? E esse trabalho me dá prazer. Então, eu fui lá, né? E acabou que eu vendi 4 livros, então pagou a gasolina. Valeu, meu irmãozinho. Muito obrigado. Um grande abraço. E um feliz ano novo para todos. O Bate-Papo na Rede fica por aqui na sua segunda temporada. E ano que vem, com fé em Deus, teremos a nossa terceira temporada. Com certeza teremos nosso Leandro Assis trazendo mais informações sobre o poder transformador da leitura. E amanhã é quinta-feira, né? Amanhã é terá quarta. mais um quarta. Depois de amanhã, quinta-feira, terá mais um episódio de Quinta do Conto. Podem me seguir. Os episódios eles ficam disponíveis no Instagram por 24 horas, ou no Stories por 24 horas, e depois fica nos destaques. Quem já quiser conhecer o projeto, entra no meu Instagram, vai lá nos destaques e lê o conto mais recente. É muito interessante. Isso, eu acompanho. É muito interessante. Valeu, irmãozinho. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço, galera. Tamo junto. Tamo junto.